Boa tarde, é a professora Cláudia, e nós vamos estudar hoje alguns instrumentos de navegação que foram usados no passado. Eu deixei um vídeo para vocês verem antes, para vocês entenderem melhor a aula de hoje. Então, vocês viram lá, como dá para até fazer uma bússola em casa, enfim. Eu vou ler. Para navegar pelo Oceano Atlântico, o oceano que banha o Brasil, era necessário utilizar instrumentos de navegação que orientassem a direção para chegar às Índias. A bússola, palavra proparoxítona, um instrumento de localização criado na China, foi aperfeiçoado pelos navegadores europeus. Ela possui uma agulha que indica aproximadamente a direção norte-sul geográfica. O astrolábio também foi aperfeiçoado e utilizado pelos europeus para navegar. Ele era usado para determinar a posição dos astros no céu e assim calcular a localização das embarcações. Outros instrumentos utilizados nas viagens marítimas eram os mapas e as cartas náuticas. Olha, aqui a gente tem o desenho da bússola e do astrolábio, né? Que não são a bússola utilizada. Hoje, nem tanto, a gente tem computadores, tem GPS, enfim. À medida que os navegadores conheciam melhor as rotas marítimas, eles contribuíram para o aprimoramento, aperfeiçoamento desses instrumentos. Então, novamente, né, o porquê separado para perguntar. Não. Por quê? E é o ponto de interrogação, geralmente usado para a pergunta. Por que os instrumentos de navegação eram necessários? Os instrumentos de navegação eram necessários para orientar a direção para chegar às Índias. Poderiam responder também. Porque, junto, orientavam os navegadores, porque junto, tá? Próxima pergunta. Quais eram os instrumentos utilizados pelos navegadores europeus? A bússola, o astrolábio, os mapas e as cartas náuticas. Qual era a função da bússola e do astrolábio? A bússola era usada para indicar a direção norte-sul geográfica e o astrolábio era usado para determinar a posição dos astros no céu e, assim, calcular a localização das embarcações. Cada instrumento tinha um objetivo, uma utilidade, como está no texto. E vocês viram lá no vídeo que foi bem explicado para vocês também. Como as viagens marítimas dos europeus contribuíram para o aprimoramento, aperfeiçoamento, para melhorar, né, de alguns instrumentos de navegação, à medida que os navegadores conheciam melhor as rotas marítimas, elas contribuíam para o aprimoramento, aperfeiçoamento, para a melhoria de instrumentos como os mapas e as cartas náuticas. Eram mapas, né? É como se fosse um GPS de papel, essas cartas náuticas, que orientavam os navegadores. Então, hoje a gente estudou a página 80 no livro de Ciências, História e Geografia. Na próxima aula, a gente continua com esses assuntos, abordando, né, esses instrumentos de orientação dos navegadores no passado. Até lá. Tchau, tchau.